Vocês sentiram isso? Esse arrepio na nuca, esse frio rastejando pela pele. Não se preocupem, é normal. Quer dizer, para aqueles que ainda podem escapar, fechem os olhos e entrem comigo nesse pesadelo. Bem-vindos. Hoje vou continuar contando sobre a saga Mal Eterno. Capítulo 2. A Casa das Sombras. A maldade de Naremot não se limita a indivíduos. Como um veneno, ele se espalha, enraizando-se em lugares marcados pelo medo e pela morte. Uma dessas moradas amaldiçoadas foi descoberta por um grupo de investigadores do paranormal em 1976, quando um casarão abandonado em Nova Orleans começou a atrair histórias perturbadoras. Vizinhos relatavam gritos vindos do sótão, sombras que se moviam sozinhas pelas janelas e, o mais assustador, pessoas que entravam no casarão, mas nunca saíam. O que eles descobriram lá dentro foi muito pior do que imaginavam. O chamado da escuridão. A mansão pertenceu à família Crowley no século XIX. Henry Crowley, um rico comerciante, era obcecado pelo ocultismo. Ele desapareceu misteriosamente após anos estudando uma relíquia negra, um antigo painel de vidro escuro incrustado na parede da sala principal que, segundo rumores, era um portal para outro mundo. Sua esposa foi encontrada na escadaria principal, com o rosto marcado pelo puro horror, os olhos fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Após a tragédia, a casa permaneceu vazia por décadas, até que, em 1976, 4 jovens resolveram explorá-la. Eram céticos, fascinados pelo sobrenatural, mas não acreditavam realmente no que ouviam. Tudo mudou quando cruzaram a porta. O ar dentro da casa estava parado, como se o tempo não fluísse ali. O cheiro de madeira podre se misturava ao de algo queimado. Mas o que realmente os fez hesitar foi o painel escuro na sala principal. Era grande, embutido na parede, com uma superfície negra que não refletia nada. Apenas um vazio profundo, como se absorvesse toda a luz ao redor. Alguém havia tentado encobri-lo com um pano, mas este agora estava rasgado e caído no chão. A curiosidade os venceu, e foi nesse momento que começaram a ver as sombras. No começo, eram apenas vultos de relance. Uma sombra que parecia se mover no canto da visão. Uma silhueta escura parada na escadaria. Um reflexo distorcido na superfície do painel que não correspondia ao que estava diante dele. Mas, conforme a noite avançava, a presença se tornava mais forte. As luzes das lanternas piscavam, passos ecoavam pelo andar de cima, apesar de ninguém ter subido. Um dos jovens, Eric, jurou que sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas quando se virou, só havia escuridão. E então, algo respondeu. O painel começou a vibrar e uma rachadura se formou bem no centro. Do outro lado, na escuridão que parecia se mover dentro do vidro, uma sombra crescia. O rosto de Eric empalideceu ao ver sua própria silhueta. Se separando dele, a sombra começou a se mover de forma independente. Primeiro, apenas girando a cabeça. Depois, dando um passo à frente. Mas Eric não se moveu. Ele estava paralisado. Seus olhos arregalados refletiam puro terror. Sua sombra, agora um ser independente, virou-se lentamente para ele e sussurrou: "Você já pertence a mim." E então, a escuridão explodiu. A desaparição. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, mas os jovens nunca mais foram vistos. A única evidência de que estiveram lá foram as lanternas caídas no chão e o painel de vidro negro, agora intacto, sem nenhuma rachadura. Apenas um detalhe havia mudado. Se antes o painel refletia apenas a sala vazia, agora havia 4 sombras dentro dele, imóveis, observando, esperando. Naremot está se espalhando.
A lenda do painel negro da mansão Crowley cresceu com o tempo. Pessoas que ousaram encará-lo de perto relatam um fenômeno bizarro. Suas sombras parecem se mover sozinhas por alguns segundos depois que se afastam. Algumas dizem ter ouvido sussurros vindos da escuridão do vidro. Outras relatam que, dias depois da visita, começaram a ver vultos em suas casas. O que se sabe é que aqueles que cruzam o caminho de Naremoth nunca saem ilesos. Alguns desaparecem, outros enlouquecem, e alguns se tornam apenas sombras do que já foram. Agora que ouviu essa história, olhe ao redor. Algo se mexeu ou foi só sua imaginação? Se for dormir, cuidado! Algumas coisas só aparecem quando você fecha os olhos. Até a próxima! Bons pesadelos!